Magnaga Flores e hoje no nosso último vídeo eu vim trazer para vocês esta linda bonequinha Frida. Continue assistindo. Então vamos lá. Você vai pegar a partezinha do cabelo e a do rostinho. A do rostinho tá 2 vezes ali no feltro, tá? E a gente vai colar com cola de silicone. Então, vou pegar as 2 partes, vou deixar aqui uma em cima da outra mesmo, tá? E a gente vai para a parte da franjinha, que é a nossa parte da frente. Eu vou passar cola bem ali na testinha, para ficar bem coladinho. E um pouquinho só ali para as laterais. Mas a partezinha que fica aqui, a costeletinha, e em cima eu não vou passar. Eu vou colar agora lá no topinho, deixando o cabelo um pouquinho para cima, para que a gente consiga tampar a partezinha da pele na hora que a gente fizer o pontinho. Eu vou virar aqui ao avesso para vocês verem, ó. Deixei a partezinha pretinha um pouquinho para cima, tá vendo? Você pode deixar até um pouquinho mais, tá? Vou pegar a parte de trás e vou fazer a mesma coisa, só que eu não vou passar na parte de baixo, eu vou passar só ali na metade, tentando não passar ali na ponta, que é onde a gente vai passar a agulha. Então, ó, vai ficar exatamente assim, tá vendo? E vou colar também, colocando um pouquinho ali pra cima, para que a gente consiga depois costurar e fechar, tá? O meu eu vou dar uma refiladinha ali dos ladinhos, pra poder ficar melhor, tá? Mas se você conseguir fechar assim, não tem problema. A gente vai pegar agora a linha e a agulha. Eu vou utilizar primeiro a linha na cor de pele, pra gente conseguir fazer a orelhinha. Então, já vamos começar ali bem da pontinha da orelhinha. Vou passar ali o nosso fiozinho e vou começar a fazer o pontinho caseado, tá? Sempre começa pela orelhinha, porque a gente vai fechar, para que essa orelhinha não fique ali cheinha. Eu quero que ela fique bem retinha mesmo, para depois a gente fazer o detalhezinho do brinco, que aí vocês vão ver aí mais pra frente. Então, a gente vai fazer o pontinho caseado. Eu não quis pular essa parte, nem acelerar, para que vocês consigam ver, tá? A orelhinha, ela parece pequenininha mesmo, mas eu acho que assim fica mais delicadinho. Mas vem de gosto. Se você quiser aumentar um pouquinho o molde ali só na partezinha da orelha, também pode, tá? Não tem problema. Então, vamos continuar aqui o nosso pontinho caseado. E eu vou fazer o último pontinho caseado aqui agora, mas não vou cortar a nossa linha, tá? Eu vou passar agora essa agulha de trás ali pra frente. Vou puxar. E agora a gente vai fazer o pontinho atrás, tá? Então, joga um pouquinho ali pra frente. Puxo. Agora eu vou voltar, só que um pouquinho à frente pra gente voltar lá no nosso pontinho. Então, pode fazer o pontinho atrás até do outro lado, tá? Isso vai fazer com que a orelhinha não fique cheia e que ela fique bem com carinha de orelhinha mesmo. Vocês vão ver depois que a gente encher a bonequinha que dá a diferença, tá? Mas se você quiser encher a orelhinha também, não tem problema. Vai ficar a seu critério também. Também não quis pular esse processo para vocês poderem ver. Que eu acho que é a partezinha mais delicadinha, tá? Vai ficar assim, ó. Agora eu vou fazer o acabamentinho dessa orelha. Tá vendo? O cabelinho vai ficar ali em cima. Então, vou vir aqui, ó. Vou jogar ali pra frente. Deixa eu pegar aqui, ó. Pronto. Perfeito. Agora eu vou jogar mais uma vez. E vamos dar 2 voltinhas ali pra gente poder fazer o nozinho. Puxa bem pra ficar bem presinho e tira o excesso agora dessa linha. E a gente vai fazer esse mesmo processo na outra orelhinha. E eu vou dar uma pulada pra gente poder adiantar esse vídeo, tá? Feito isso, vai ficar assim. Eu já dei uma refilada na partezinha da pele de dentro, ali perto da orelha, tá? Você pode cortar um pouquinho também. E agora a gente vai vir com a linha preta, junto com a agulha. E a gente vai começar a prender o cabelinho ali na parte de cima da orelha em diante, tá? Até chegar na outra orelhinha. Então, tenta ali pegar sempre na pontinha, para que a partezinha preta possa fechar e tampar a partezinha da pele, tá?
Segura bem o cabelinho que tá ali na orelhinha, tá? Pra ele não sair, que a gente vai colar ele depois. Esconde bem esse nozinho ali e vamos continuar ali com o nosso pontinho caseado também, tá? Vou deixar mais um pouquinho aqui pra vocês poderem ver. E vamos acelerar isso aqui, que eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês esse pontinho. Então, ó, trazendo aqui um pouquinho mais pra perto, tô fazendo um pontinho caseado. E tá vendo que eu tô tampando bem o pretinho ali, ó? Eu quero que essa partezinha de pele suma. Então, se você precisar refilar um pouquinho a parte de dentro, também não tem problema. Mas é só na partezinha ali, da onde tem o coquinho da cabeça, tá? Então, pode tirar, não tem problema, mas não tira também muito pra gente poder fazer o trabalho. E depois de fechado, vai ficar assim, ó, bem delicadinho. E agora a gente vai colar essas partezinhas aqui da orelha, tá? Então, passa um pouquinho de cola de silicone, joga bem ali, ó. Que essa partezinha dá todo o charminho, por isso que eu deixei pra gente colar ela. Então, ó. Perfeito. E ela vai ficar bem graciosinha, tá? Agora a gente vai vir com a agulha na cor de pele pra fechar essa parte aqui de baixo. Então, pego ali a nossa agulha, encaixo bem coladinha lá na orelhinha e vamos fazer o pontinho caseado também. Agora, a gente vai fazer o pontinho caseado pegando só a parte da pele, tá? O cabelinho lá de trás a gente não pega, que a gente vai colar depois. Vou mostrar mais um pouquinho do pontinho caseado pra vocês. Tenta fazer ele mais ou menos com a mesma distância. E eu vou fazer esse processo na parte de baixo e vou deixar um pedacinho aberto, tá? Então, passo todo o pontinho caseado e vou deixar essa partezinha aqui aberta. Feito isso, vai ficar assim, ó. E essa partezinha agora a gente vai encher. Lembrando, o que eu falei em todos os vídeos, não é uma obrigação você encher seu chaveirinho. Mas se você quiser, tá? Fica a seu critério. Eu sempre gosto de encher porque eu sempre vou falar que eu acho que fica mais fofinha, aquela cara mais meiguinha. Então, eu vou encher aqui. Só colocar mais um pouquinho. Lembrando que você pode usar um pincel para te auxiliar a encher, tá? E agora, eu vou fechar até ali na partezinha da orelha, tá? Então, vamos continuar a fazer o pontinho caseado até fechar essa cabecinha. Lembrando que eu só tô passando ali na parte da pele. Feito isso, vai ficar bem fechadinho. Já prendi um brinquinho de lado e agora eu vou prender do outro lado da orelhinha, tá? Esse brinquinho também é opcional. Eu botei ali como se fosse um strasszinho, né? Então você pode botar pérolazinho, o que você quiser. Eu gosto desse porque fica todo brilhantinho. Eu acho que dá um charme também na nossa peça, tá? Então, como o meu é de costurar, eu vou costurar ele ali. Se for uma pérolazinha, você também pode costurar. E lembrando que nessa orelhinha aqui, eu tô utilizando a mesma linha que a gente acabou de bordar, tá? Então, vou ali com o tom de pele, passo ali no nosso tracezinho, passo na pelezinha. Eu tô colocando bem ali na pontinha da orelha, tá vendo? Não precisa ser na orelhinha em específico, mas precisa ser bem ali na pontinha pra dar a sensação que tá na orelhinha mesmo. Vou passando algumas vezes, depois venho ali, ó, dou 2 voltinhas e puxo pra gente poder fazer esse acabamentozinho. Passo pra dentro de novo a nossa agulha e saio lá atrás. E agora é só tirar o excesso. Você vai fazer esse processo nas 2 orelhinhas. Ficando exatamente assim, ó. Uma gracinha, né? Agora, a gente vai fazer o olhinho. Então, eu vou vir com a caneta ali, né? Que é aquela fantasminha que apaga. Porque caso você erre, você pode ali depois vir com calor e tirar, tá? Então, faço 2 pontinhos ali, ó. Perfeito.
E a gente vai vir agora com um pedacinho de linha. Eu vou usar a linha preta, porque eu vou colocar um olhinho ali em cima. Se você for pintar, você pode fazer com a linha da cor de pele, tá? Então, eu entro lá atrás, saio ali no buraquinho do olhinho, volto novamente lá pra trás, sempre segurando o cabelinho, tá? Que eu não quero apertar ele ali, eu vou colar ele depois. E vou fazer esse processo aqui mais uma vez. Eu faço isso pro nosso olhinho ficar fundo, pra ela ficar com aquela voltinha no olhinho, né? Fica bem bacana também, mas também não é uma obrigação. Você faz se achar interessante. Se não quiser, você pode já colar o olhinho direto, tá? Então, vou ali pra cima, agora pro outro lado, volto. Não me preocupo se vai ficar uma linha lá atrás, porque depois eu vou tampar com o cabelo. Vou fazer mais uma vez ele no outro olhinho. Puxo um pouquinho. Tá vendo, ó? Fica fundinho, o que eu acho uma gracinha. Vou fazer agora o acabamento aqui atrás. Vou pegar aqui uma partezinha do feltro pra gente dar um nozinho. A minha linha tá bem curtinha, então eu não vou conseguir nessa. Eu vou puxar aqui pra fazer melhor. Peraí. Pega mais um pedacinho do feltro. Passo ali dentro da voltinha, ó. E eu vou passar mais uma vez pra gente conseguir dar o nosso nozinho. E aí, também só tirar o excesso, tá? Agora a gente vai pra sobrancelha, o que é uma parte muito bacana também. Você pode fazer com a caneta definitiva ou pode fazer que nem eu vou fazer aqui, tá? Eu vou fazer ali com a caneta fantasminha pra gente poder fazer bordadinho. Aí fica a seu critério. Se você quiser desenhar também com a caneta definitiva ali, não tem problema, tá? Então, eu vou vir agora também com a linha, saindo lá de trás, ó. Vou fazer com a linhazinha preta. Você também pode fazer com a castanha, tá, gente? Mas eu vou fazer com a preta aqui pra ficar tudo no mesmo tomzinho. Então, eu vou sair ali na pontinha e vou começar a fazer o pontinho atrás. Então, você pode fazer esse processo antes de fechar a cabecinha, mas aqui a gente preferiu fazer depois, tá? Então, vou fazer esse pontinho atrás aqui, ó, já entrando ali bem na pontinha do nosso último ponto e já saindo lá na frente. E vou fazer esse processo até chegar lá do outro lado, tá? Então, vou fazer aquela sobrancelha ligada mesmo uma na outra, que é o forte da Frida, o que vai ficar bem legal. Então, vou adiantar também esse vídeo, porque eu já ensinei esse pontinho. E depois de pronto, fica assim. E ó, o acabamento fica todo aqui atrás, tá? O nozinho, tudo. E ó, nossa bonequinha já tá ganhando forma. Agora, eu vou vir com um blushzinho. Você pode pegar um blushzinho rosinha que você tiver aí, ou comprar um blushzinho só pra esse tipo de trabalho. E o legal é você usar um pincelzinho, mas se você não tiver, pode fazer com cotonete. Então, eu decidi fazer aqui com cotonete, pra vocês verem que dá certo também, tá? Então, vai passando aí, dando sempre uma esfumadinha, pra fazer aquelas bochechinhas bem rosadinhas, tá? No caso, eu não vou fazer narizinho nem boquinha, então eu vou deixar bastante bochechudinha pra dar um charme. Vamos colocar agora o chaveirinho. Você pode fazer que nem os outros, já colocar antes de fechar. Nesse caso, eu quis mostrar pra vocês, caso vocês esqueçam, como que a gente coloca depois, tá? Então, vou colocar bem aqui no topinho, tá vendo? Então, eu vou vir com a agulha preta, do mesmo tom ali do cabelo. Vou encaixar ali de trás pra frente, ó. Bem ali no meio. Vou passar ali por dentro. Eu vou tentar deixar a partezinha que a argolinha é aberta pra cima, tá? Passa ali por dentro da argolinha, volta ali atrás, saindo dentro da argolinha de novo. Mas antes de puxar, eu vou dar um nozinho. Vamos fazer mais um, também dando nozinho, tá? Perfeito. E vou fazer mais um por segurança. Então, dá mais um nozinho ali, ó. Puxa bem. E agora tira ali o excesso. Vai ficar exatamente assim, ó. Vou pegar o isqueiro para queimar ali aquela pontinha. Esse não é os métodos que eu mais gosto de fazer, porém dá para fazer assim também, tá? Fica a critério de vocês. Como eu vou colar o cabelinho nesse daqui, então ele vai ficar imperceptível, tá, gente?
Vamos vir agora pro cabelinho. Eu cortei aqui 4 pedacinhos da florzinha na cor preta. Vou passar ali na pontinha, ó, e vou colar ali perto da orelhinha. Tira ali o excesso de cola, pego mais um pedacinho. Passa um pouquinho mais aqui na ponta. Lembrando de não deixar essa colinha sair pra fora, tá? O legal é a gente deixar bem tampadinho pro trabalho ficar bem bonito. E a gente vai colando até chegar lá do outro lado. Eu não quis acelerar esse processo também. Então, ó, colo mais uma ali. E tá vendo que a gente já tá praticamente escondendo o chaveirinho? Você pode colocar ele pra baixo ou pra cima, tá? Fica a seu critério também. Então, vou colar aqui a quarta parte última. E a gente tem o cabelinho da Frida já pronto. Você pode cortar também o cabelinho dela todo e costurar ali junto com a cabecinha, mas eu não quis, achei que ficou assim mais delicadinho. Então, ó, fica bem bonitinha. E agora a gente vai fazer as florzinhas. Vou pegar alguma coisa fofinha e vamos fazer assim, ó. É o mesmo moldezinho do cabelo, tá, gente? Só que cortado no tom vermelho. A gente, então, vai cortar 2 florzinhas para cada uma que a gente for fazer. Vamos utilizar também um pincelzinho para que a gente consiga ali apertar. Você pode usar um pouquinho mais grosso, mas eu trouxe um fininho também. E ali um travesseirinho, alguma coisa fofinha, tá? Vou passar a cola ali na florzinha. Vou colocar outro modelinho ali, mas não precisa ser retinho não, tá? E afundo ali com o palitinho na partezinha fofa que você tiver. Pode ser um travesseirinho, pode ser uma mantinha. Eu peguei uma manta acrílica aqui e dobrei algumas vezes para ficar bem fofinha, tá? Então aperto ali, ó. Levo ali pra pontinha do pincel e vou apertando até a cola quente secar. E a gente tem a nossa florzinha pronta, rápida. Então, vou fazer mais uma aqui no rápido para vocês verem, ó. Boto outra ali em cima. Aperto com o pincelzinho, com a pontinha dele. E aí tiro e vou apertando um pouquinho mais. E a gente vai ter a nossa florzinha ali pronta, tá? Essa parte da florzinha você pode fazer quantas você quiser. Eu vou utilizar ali mais ou menos umas 6, que é o que eu quero. Eu quero com bastante flor ali no cabelo. Mas você pode usar 3, 2, o que você quiser. Só ornamentar do seu jeitinho, tá? Então, vou pegar ali minhas florzinhas prontas. Vou passar a cola ali entre a partezinha que a gente fez o pontinho caseado e o cabelo. E vou colando, tá? Essa parte aqui também tem que tomar cuidado para a cola não sujar a parte que vai ficar ali aparente, tá? Vai sempre limpando. Nunca passa a cola inteira, tá? Passa aos pouquinhos, cola, mais um pouquinho e cola. Vou colocar 5 aqui, ó. Pra mim já tá bom, tá? A partezinha do cabelo, então, tá pronta. Fica uma delicadeza e pode colocar pérolazinha no meio das florzinhas também, tá? No caso que eu não vou pôr, vamos colocar agora os olhinhos. Então, eu vou utilizar meia pérola aqui. Eu pintei uma pérolazinha que eu tinha em casa e vou usar a T6000. Você pode fazer com pérolazinha inteira e costurar, você pode fazer do jeitinho que você quiser, tá? Vamos passar a T6000 ali na nossa pérolazinha e colar. Dá pra colocar um pouquinho mais de cola, tá, gente? Eu coloquei pouquinho porque eu não gosto que ela vaze ali pra fora. O ideal é você colar o olhinho e deixar ali a sua pecinha secar totalmente para ela não soltar. A gente ainda vai colar a partezinha de trás, então eu aconselho vocês fazerem esse processo depois, tá? Então, ó, bota um pinguinho de cola e cola lá, tá? Cuidado para não sujar sua peça, aperta bem e agora só deixar secar. Eu, como vou colar a parte de trás, vocês vão ver que o olhinho vai cair, mas a gente cola depois de novo, tá? E lembra a parte de trás que a gente deixou aberto para fazer o acabamento, que a gente tá passando a metade? A gente vai colar agora essa parte também. Então, pode colar todo esse cabelinho preto. Pega a cola de silicone, passa ali em todo ele. Pode passar. E cola ali na partezinha da cabeça. Aperta bem. Eu acabei tirando o olhinho, foi nessa parte, ó. Ui, tá vendo? Mas como já tá com cola, vou só posicionar ali, apertar. E agora eu vou deixar essa pecinha secar totalmente para não correr o risco de cair.
E feito isso, a nossa fritinha tá pronta. Uma gracinha super minimalista e ótima para vender, dar de presente. Uma graça, né? Espero que vocês tenham gostado dessa semana que passamos juntas, aprendendo esses lindos chaveirinhos. Eu não sei ensinar, mas eu convido da minha filha, eu aceitei vir aqui ensinar esses lindos chaveirinhos para vocês. Se vocês gostarem, em breve poderei estar aqui ensinando um pouquinho mais. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até breve. Beijo no coração de vocês.